Segundo capítulo 11, Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Nós sabemos que Judá e Benjamim ficaram juntos. E na verdade essas duas tribos, Judá e Benjamim, era justamente o poder que agora Roboão possuía, o poder militar vindo das duas tribos. E eles se armaram para fazer guerra ao norte, a Israel. Porém a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão, porque na verdade foi Deus que dividiu o reino, e eles não podiam fazer guerra. Guerra só acontecia quando Deus mandava, quando o próprio Deus impulsionava, coisa que não aconteceu aqui. Agora o detalhe, veja bem, a partir do versículo 5, do 5 ao 12, não existe paralelo a essa narrativa. Essa informação aqui só se encontra, ou nós só encontramos dentro desse capítulo, no 2 de Crônicas. Verso 5 diz: e Roboão habitou em Jerusalém e edificou cidades para fortalezas em Judá. Aí vem uma lista. Edificou, pois, a Belém, a Etã, e Tecô, e Bet-Zur, e Socó, e Adulão, Gate, Maressa, Ezife, e Adoraim, e Laquis, e Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron, que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes. Veja, quando ele fala que ele edificou essas cidades, não é o fato dele criar, porque as cidades já existiam. Levantar no sentido de fazer cidades estratégicas. Por quê? Fortalecimento da fronteira com o norte, que agora diminuiu, e justamente com o lado do sul. E ali eles vão ter o quê? Eles vão ter uma nova geografia, porque agora o reino de Judá é composto somente das duas tribos, que é Benjamim, Judá e Benjamim. 11. E fortificou essas fortalezas e pôs nelas maiorais e armazéns de víveres. Armazéns de víveres é de animal vivo, e de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade paveses e lanças. Olha aqui a fortificação. Fortificou-as em grande maneira, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Porque ele faz uma nova distribuição, uma nova fronteira. Essa fronteira agora pega da base da fronteira sul com a fronteira de Benjamim ao norte. Então ele reorganiza o reino, porque daqui para frente não é mais um reino de paz. O que não vai faltar daqui para frente são as guerras, que é a consequência da separação que aconteceu entre as tribos de Israel. Verso 13, todos os que temem a Deus vêm a Jerusalém, porque aqueles que estavam na parte norte, também os levitas e sacerdotes, das linhagens, né? Assim como outros povos, eles vinham a Jerusalém, o que vai fazer de Jeroboão o arquiteto, né, dos bezerros de ouro, em virtude disso. 13 diz: também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel deixaram seu território para se ajuntarem a ele. Porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém. Porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao redor. Vamos compreender isso aqui. Na verdade, Jeroboão está reinando no norte e o templo está no sul. Então você percebe que os levitas foram deixando seus territórios, e você deve lembrar que a tribo de Levi foi espalhada em Israel, e quem dependia da vida, o levita dependia viver daquilo que entrava no templo. Como separou, e o Jeroboão vai começar a colocar sacerdotes de qualquer linha, não tem acepção de nada, diferença de nada, os verdadeiros levitas, eles passaram a padecer situações negativadas, quer dizer, carência, dificuldade, até fome. Então eles tinham que abandonar suas terras e despencarem para Judá. Versículo 15, e ele constituiu para si sacerdotes para os altos, olha aqui, e para os demônios, e para os bezerros que fizera. Lá na narrativa de Reis, não tem essa ênfase dos altos ligada aos demônios. Aqui sim. Então mostra que o culto que Jeroboão instituiu era um culto voltado para Deus, mas que na verdade atendia
as exigências não de Deus, mas sim dos demônios. 16. Depois desses também de todas as tribos de Israel, e os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Então quer dizer, aqueles que temiam a Deus, eles continuaram buscando ao Senhor no templo e no sul. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Quer dizer, o sul permaneceu fiel e confirmaram o reino aqui de Roboão por 3 anos. A partir de 3 anos, aí o reino começou a entrar em decadência, porque começaram a quebrar as leis de Deus e, consequentemente, a punição vinha, né? A maldição vinha sobre Judá. E Roboão tomou para si por mulher Amaalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Você veja que ele teve como mulher gente ligada à sua própria parentela. Ela lhe deu os filhos Jeús e Semarias e Zaão, e depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu os filhos Abias e Atai, Eziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas. Você sabe que esses reis tinham muitas mulheres, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Vê quem tomou prejuízo aqui. Ele gera, dentro da cultura israelita, quem gerava mais filhas não era muito positivo. Aqui tem mais filhos do que propriamente filhos, né? E Roboão pôs por cabeça Abias, filho de Maaca, para ser maioral entre os seus irmãos, porque o queria fazer rei. Então, na verdade, aqui você tem uma narrativa do Roboão, e não aparecem muitos erros dele, né? Mas o Roboão, ele praticou muita idolatria em Israel, inclusive ele vai ser punido particularmente por causa disso. Porque uma coisa é a punição que Israel está sofrendo em virtude dos erros de Salomão, e tem aquelas punições que vêm em cima dos erros também de Roboão. Então aqui no 22 fala, ó, Roboão pôs por cabeça Abias, filho de Maaca, quer dizer, porque ele gostava mais dela, botou como sendo seu sucessor o Abias, e o Abias vai ser o rei sucessor de Roboão. Versículo 23. E usou de prudência e de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes. Isso aqui era para fortalecer o reino, fazendo com que seus filhos estivessem de olho, né, para evitar possíveis motins. E deu-lhes víveres em abundância, quer dizer, muito gado. E lhes procurou uma multidão de mulheres. O que é uma multidão de mulheres? Quanto tinha muitas mulheres, quanto mais mulheres, mais filhos se tinha. E quanto mais filhos, mais a descendência se espalhava. Aí você tem noção de como é que a linhagem de Davi se expandia radicalmente por várias regiões do reino, agora reduzido, que era o reino de Judá, a parte sul do mapa de Israel. Este foi o segundo livro de Crônicas, capítulo de número 11.